E na aula de hoje, no episódio de hoje, né, que é o segundo episódio da minissérie, nós vamos falar sobre quem pode se tornar um perito financeiro. No episódio um eu falei sobre, né, o que é perito judicial, quem é o perito financeiro, né, o que, que ele faz. E se você não assistiu o episódio um, dá uma passadinha lá, assiste o episódio um, depois você volta aqui para o episódio 2, tá? Para você não perder nada e pegar o fio da meada. Mas, de qualquer forma, quem é o perito judicial? O perito judicial é um auxiliar do juiz, né? Como diz lá o Código de Processo Civil, o perito, ele auxilia o juiz. O juiz, ele precisa proferir uma sentença. Para proferir essa sentença, o juiz, ele precisa formar uma convicção a respeito do que está acontecendo ali, né? Da briga que está ocorrendo ali entre o autor e o réu. Havendo questões mais técnicas, o juiz, ele não tem, né, essa qualificação, então ele vai precisar da ajuda de um especialista sobre esse tema ali que está sendo discutido. Então, nesse caso, havendo algum assunto mais técnico ligado a finanças, juros, correção monetária, né, essas coisas, ele vai precisar nomear você, contador, administrador, economista, para lhe ajudar a resolver, né, a chegar a uma determinada solução sobre aquele conflito técnico, né, vamos dizer assim, que está ocorrendo ali. Bem, então quem pode ser perito do juízo? De acordo com o Código de Processo Civil, quem pode ser perito do juízo é um profissional especialista, né, um especializado, e que tenha, digamos assim, que seja legalmente habilitado a fazer aquela perícia, né? Tem que ser um profissional legalmente habilitado. E no caso dos contadores, administradores e economistas, ser legalmente habilitado significa estar registrado no seu conselho federal ou no seu conselho regional, né? Então, se você é contador, então você precisa estar registrado no conselho regional de contabilidade aí do seu estado, da sua unidade federativa. Se você é administrador, você precisa ter o teu CRA. Se você é economista, então você tem que ter lá o seu Corecon, né? O seu Conselho Regional de Economia. Então, ao estar registrado no conselho, você está legalmente habilitado, uma vez que a profissão de contador, administrador e economista são profissões é, regulamentadas por lei. Então, você precisa estar registrado no seu conselho de classe, assim como a lei determina. Tá? Se você for atuário, então o atuário não tem um conselho regional, né? Então basta você apresentar o seu diploma, tá bom? Bem, quem pode ser perito financeiro, né? Essa definição de perito, né, ou quem pode ser perito, é uma definição ampla, genérica, né? No caso, para fazer perícia financeira, então você precisa ter basicamente aderência, né, à área financeira, porque uma vez que você vai utilizar conceitos e técnicas de matemática financeira. Então, quando o contador, por exemplo, entra nesse mercado de perícias, as primeiras perícias, né, que ele vai realizar são perícias financeiras. Como a gente falou no episódio um, a sociedade está endividada, muita gente inadimplente, tudo isso vai acabar indo para a justiça, né? Então, a grande demanda de perícias para contadores, administradores e economistas são em matéria financeira, né, que lidam ali com os contratos bancários, com os serviços bancários, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, cheque especial e todos os boletins que tem por aí, né? Então, essa é a grande demanda para
os profissionais, sejam contadores, administradores, economistas, né, profissionais da área financeira de um modo geral, tá? Então, quem pode ser perito financeiro? Né? Qualquer profissional legalmente habilitado, né, que tenha aderência à área financeira, que tenha um conhecimento de finanças, que tenha um conhecimento da matemática financeira, tá? Não precisa ser um conhecimento assim extremamente aprofundado, mas você precisa ter um bom conhecimento de matemática financeira e saber aplicar esse conhecimento, essas técnicas, dentro do contexto do processo judicial que você está ou que você vai trabalhar como perito financeiro, tá? Dentro do contexto ali do contrato, né, de financiamento e de empréstimo, por exemplo, tá? Então, quem pode ser perito financeiro? Contadores podem, administradores, economistas, atuários. Inclusive, de acordo com o Conselho Regional de Administração, quem é tecnólogo, por exemplo, em gestão financeira, pode ser perito financeiro, tá? Então vai conseguir ter lá o registro, né, da administração, né, do Conselho Regional de Administração, como tecnólogo, né, por exemplo, em gestão financeira, tá? E poder, né, ter o aval, vamos dizer assim, do Conselho Regional de Administração para atuar como perito judicial, tá? No caso do pessoal de contabilidade, não existem, né, cursos tecnólogos na área de contabilidade, então você vai precisar ser bacharel em ciências contábeis, tá bom? E no caso de economista, também tem que ser economista registrado no conselho. Se você for atuário, então basta você apresentar o seu diploma, tá? Tem o IBA também, né, que é o Instituto, se eu não me engano, Brasileiro de Atuária, também você pode se filiar lá também, mas eu não sei se é obrigatório, tá? Mesmo porque é um instituto, não é um conselho de classe. Bem, e para você atuar, né, como perito do juízo, o que você precisa fazer? Você precisa fazer o cadastro de peritos do tribunal. Então, todo tribunal, né, de acordo com o Código de Processo Civil, todo tribunal precisa manter um cadastro de peritos. Ou seja, o juiz, para nomear você, o juiz, para te nomear, ele precisa te encontrar no cadastro de peritos do tribunal onde ele trabalha. Então, se você vai atuar no Tribunal de Justiça, sei lá, de Minas Gerais, então você precisa estar cadastrado no TJMG. Se você vai atuar no TJ, né, no Tribunal de Justiça Estadual do Rio de Janeiro, então você tem que se cadastrar também no TJRJ. Pô, como assim também? Não sei se você sabe, você pode se cadastrar em qualquer TJ do Brasil. Você não precisa se cadastrar no TJ do seu estado, tá? Você pode se cadastrar em um, dois, três TJs por aí, pelo Brasil inteiro. Você pode se cadastrar no TJ aí do seu estado, onde você trabalha, onde você mora, e também se cadastrar em algum outro TJ de algum outro estado que você goste, que você queira trabalhar, que você veja, né, como uma oportunidade para você, tá bom? Não precisa nem ser um estado vizinho, pode ser um estado do outro lado do Brasil, né? Num estado longe aí da sua residência, que não tem problema nenhum, uma vez que a atuação do perito financeiro é pela internet, tá? Raramente, dificilmente, talvez em um milhão de vezes você vai ter a chance de trabalhar, de ter que ir pessoalmente em algum fórum, em algum lugar, tá? Eu, particularmente, desde que o processo, né, se tornou eletrônico, ao ser nomeado em um processo eletrônico, eu nunca tive a necessidade de ir pessoalmente no fórum para resolver qualquer coisa, tá? Todas as petições são realizadas
pela internet, as consultas aos processos são realizadas pela internet, você faz o seu trabalho em casa e envia o seu laudo, por exemplo, pela internet. Então você se comunica, né, pela internet, seja com ali dentro do processo, ou seja com as partes, caso você precise fazer alguma diligência, pedir algum documento, ter algum esclarecimento, alguma coisa assim. Hoje em dia você faz tudo pela internet, seja por e-mail, por videoconferência e tudo mais, tá? Então, mas de qualquer forma você precisa estar cadastrado, né, no tribunal, porque aí o juiz vai te achar lá e vai te nomear, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de aproveitar para esclarecer é que no caso dos contadores, você não precisa, né, se você for contador, você não precisa ter o CNPC. O que é o CNPC? É o Cadastro Nacional de Peritos Contadores, que é uma iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade. Esse cadastro, ele é facultativo, faz quem quer. Se você achar que deve ingressar no CNPC, porque você acha que vai melhorar o seu currículo, se você acha que, sei lá, o juiz vai gostar e tal, fica à vontade, você vai ter que fazer uma prova, né, um exame de qualificação técnica. Passando nesse exame, você é incluído, né, no cadastro automaticamente, tá bom? Mas tem que passar no EQT, né, no Exame de Qualificação Técnica específico para o CNPC. Agora, não é obrigatório, tá? Faz quem quer. Eu não sei se os juízes possuem conhecimento da existência desse cadastro, tá? Então, eu não sei. Eu acho que basta você dizer, olha, eu sou registrado no Conselho Regional, sei lá, de Contabilidade, né, para que você tenha, digamos assim, um reconhecimento, né, do juiz. Pelo menos é o que o tribunal vai te cobrar na hora de fazer o cadastro, tá? Ele vai querer saber se você está registrado ou não, tá bom? Então, o CNPC, ele é facultativo, faz quem quer, tá? Eu acho que é muito melhor você canalizar o seu tempo e a sua energia para você buscar capacitação prática, né, para atuar como perito financeiro, do que você consumir tempo e energia para você tentar passar numa prova, que no final das contas, não sei se vai te trazer um benefício imediato, tá? Ao ser incluído no CNPC, tá? Se você me pedir um conselho, eu acho que é o seguinte: você se capacita primeiro, busca a sua primeira nomeação, e aí depois que você já estiver ali engrenado, aí você se prepara, faz lá o CNPC, por exemplo, ingressa, você vai ganhar o seu númerozinho lá do CNPC, coloca no seu currículo, um cartão de visita, sei lá, né, no LinkedIn, no Instagram, mas não é necessário, tá? Então, se você não tem tempo, né, tanto tempo assim, tantos recursos assim, tanta energia assim, então foca o que você tem na sua capacitação, tá? Porque também não vai adiantar muita coisa você estar no CNPC se você não sabe fazer o que deve ser feito, tá? E o que eu vejo muito por aí, tá? Muita gente mesmo manda às vezes mensagem no direct, no Instagram, tá? Ou pelo YouTube também. Professor, eu fui nomeado, só que agora eu não sei fazer, né? Ou seja, ser nomeado, tá? Eu não gosto de dizer que é fácil de ser nomeado, tá? Porque vai depender da sua região, do momento, das condições, né? De pressão, temperatura, naquela coisa toda, mas é relativamente fácil ser nomeado, porque falta perito qualificado, tá? Então, se você faz lá o cadastro de peritos e manda alguns currículos aí para os juízes, você provavelmente vai ser nomeado mais rápido do que você imagina, tá? Agora, o problema todo é saber fazer.
E fazer perícia financeira não é algo que você aprendeu na faculdade, tá? Quem é contador fez lá a graduação de ciências contábeis e viu lá uma disciplina, né, de perícia judicial. O professor lá mostrou a NBC-TP 01, falou da perícia e tal, aquela coisa assim bem genérica, teórica, né, conceitual, só para passar ali naquele exame de suficiência lá do Conselho Regional de Contabilidade, né, para conseguir ter a carteirinha do CRC. Mas quem é administrador, por exemplo, não sabe nem, né, saiu da faculdade, né, sem saber o que era perícia judicial. Economista, provavelmente a mesma coisa, né? Então, agora que você está tomando consciência de que existe aí um campo de atuação, que você pode trabalhar, que você pode ganhar dinheiro, né? E é bem rentável, né? Por laudo, de 2 a 5 mil reais por laudo. Então, é bem interessante, né? Um mercado extremamente interessante. Mas, né, ser nomeado é relativamente fácil. O que você precisa focar é na capacitação. Não adianta você ser nomeado para 10 perícias e não saber fazer uma perícia. E isso, por incrível que pareça, acontece com muita gente, né? Muita gente fala, professor, foi nomeado, aquela alegria toda. E aí, quando pega lá o processo, olha o processo na tela, fica completamente perdido, tá? Eu imagino, tipo assim, né? O médico, ele faz a operação ali na pessoa, ali, talvez até de olhos fechados, escutando musiquinha, Beethoven, Bach, sei lá, a música da preferência dele, né? E faz ali, pá, 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 daqui a pouco, 1 hora, 2 horas passou rapidinho, ele já tá lá costurando a pessoa e tá tudo certo. Vai tomar o chupim dele, vai tomar o cafezinho na cantina lá do hospital. Agora, eu não sei fazer o que ele faz, né? Para mim é muito complicado o que ele faz ali, simplesmente porque eu não aprendi a fazer. Então, enquanto você não aprende a fazer, tudo é muito complicado. Então, se você não viu isso na faculdade de contábeis, ADM, de economia, quando você se depara com a situação, com a realidade, você fala: caramba, isso aqui eu pensei que era de um jeito, mas é de outro. Tá? E, cara, isso aqui é difícil, mas é difícil porque você ainda não aprendeu a fazer. Então, precisa buscar a capacitação, tá? Conselho meu para você que está chegando agora, que está conhecendo, né, esse mundo agora, busque a capacitação primeiro, antes de fazer o seu cadastro de peritos, tá? Tem gente que já sai fazendo cadastro de peritos, vai ser nomeado, e aí depois é aquele corre-corre, desespero, meu Deus, e agora? Né? Vou aprender, como é que eu faço para aprender? Alguém me ajuda? Aí você olha para o lado, não tem ninguém, o outro não tem ninguém, liga para alguém, está ocupado, o professor da faculdade está ocupado, às vezes o professor da faculdade também nem, coitado, né? Nem perito é e dá lá a aulinha, né? E aí, ó, não dá, tá? Então você, para não correr o risco, né, de você perder as oportunidades, se frustrar, se capacita primeiro, né? Antes de você comprar o automóvel, você primeiro tem que tirar a carteira. Tem que aprender a dirigir primeiro, né? Como é que você vai comprar um automóvel antes de dirigir, né? Vai fazer como eu fiz, né? Ganhei lá uma participação nos lucros lá de uma empresa que eu trabalhava num banco de investimento. Logo depois, né, que eu casei e tal, já faz séculos aí, décadas, né? Mais de 20 e poucos anos. E a primeira coisa que eu peguei, né, que eu usei aquele dia foi para comprar um carro. E aí eu, mas não sei dirigir, agora vou aprender a dirigir. Mas o carro você administra, deixa ali na garagem, né? Agora, e a perícia, como é que faz? Né? E se você se comprometer, diz lá para o juiz, ó, eu aceito. Você só tem 5 dias para dizer se aceita ou não. Eu aceito. Vou dizer que eu aceito, depois eu corro atrás.
você já se comprometeu. E agora? Como é que você faz, né? Então, se capacita primeiro. Ok? Então, busque a capacitação profissional, tá? É meu conselho para você.